Eu só servi o teu pai na minha vida. Meus pêsames. E depois de casada, viu? Ainda assim demorou. A Maria Bruaca, da novela Pantanal, a fez conhecida para o grande público, mas ela já tinha uma estrada linda no teatro. A gente está aqui com Isabel Teixeira, que é a nossa convidada do Sesc Cultura ao Quadrado. Uma alegria te receber aqui hoje. Muito obrigada. Muito feliz por estar conversando contigo e vou começar justamente com essa história da novela que te lançou para o grande público e que você curtiu isso. Muito, curti muito. Nossa, tô curtindo ainda. Eu não tinha uma relação com audiovisual assim, continuada, né? Não fazia parte da minha vida, assim, não, porque eu sempre trabalhei. Uma peça sempre veio depois da outra, ou eu estava com uma companhia, ou eu estava viajando com uma peça. E eu sempre fiz participações em filmes, assim, mas nunca foi o meu norte, né? Eu costumo dizer que eu não sou uma atriz de mercado. Eu estou no mercado, né? Mas eu não me movimento a partir de um mercado que pede para mim uma certa trilhagem. Meu caminho é meio outro, assim. Então, eu nunca fui atrás da televisão. E aí, quando aconteceu de uma maneira muito natural, assim. E encaixou num período da minha vida. Eu tinha trabalhado com a Cristiane Jatahy, que é uma diretora com quem eu fiquei 8 anos trabalhando. E a gente viajou o mundo inteiro e tal. A Cristiane tinha uma coisa de uma pegada de vídeo, não tinha? Apesar de ser teatro, tinha uma... Eu costumo dizer, entrou um pouquinho. Eu fiz uma pós-graduação. Né? Porque ela pesquisava as fronteiras entre teatro e cinema. Então, a gente fez 2 espetáculos muito grandes e ficaram em cartaz muito tempo, onde a câmera era A gente estudava o enquadramento, a câmera, a linguagem, como diria o Paulo Camacho, que era o diretor de fotografia, a antropologia do quadro e tal. Então, eu tinha uma intimidade com isso a partir do teatro, né? Uhum. E aí encaixou, quando eu voltei, a gente ficou trabalhando em Paris, eu fui morar um pouco em Paris por causa de um espetáculo que a gente fez com ela no Odeon. E quando eu voltei, foi em 2018, no finalzinho de 2018. Tava louca de saudade do Brasil, né? Eu fiz ponte aérea, assim, mas nos últimos tempos eu acabei ficando. Eu viajei muito. Antes eu viajei muito com o Henrique Dias, então eu fui muito para fora, assim. Mas naquele momento eu sentia falta de uma comunicação direta. Uma comunicação direta que, assim, quando você faz um espetáculo, por mais que a gente falasse outras línguas e tal, quando você faz um espetáculo para uma plateia estrangeira, a absorção daquilo, ela é diferente, né, do que para uma plateia brasileira. E a Cris, ela foi totalmente para o circuito europeu. A gente estava começando a fazer um outro circuito na América do Norte, e eu acho que eu senti falta desse contato direto, assim, que fala com todo mundo e que é uma coisa da língua mesmo, da palavra. Claro que eu adorei toda essa experiência, mas eu senti isso quando eu voltei. E aconteceu de eu estar num hiato, assim, vendo o que eu ia fazer e tal. E antes da pandemia, eu recebi um convite que não era para um teste, porque eu não faria um teste. Era o Manguinha, o Carlos Manga Júnior, que me chamou para fazer Desalma. E já era para mim, assim. E foi muito legal fazer, porque era a Cláudia Abreu, a protagonista, e eu tinha muitas cenas com ela, e eu percebi que tinha uma paixão e um know-how ali tão interessantes. Depois fui fazer Amor de Mãe, e também com a Adriana Esteves, assim, foi uma troca tão grande com essas 2 atrizes, e eu costumo brincar que paixão pega. Pega mesmo, contagia, né? E eu comecei a gostar muito disso. Quando veio o Pantanal, a gente pede e acontece, né? Eu senti essa comunicação direta, não só pela palavra, né? Mas por essa extensão que a televisão
alcança, né, num país continental, assim. Então, é um tiro de canhão, né? Uma novela pega todo mundo, né? mais do que canhão, né? Canhão é bem mais. Eu nem acho que é um tiro, eu acho que é uma atmosfera mesmo, assim. Imagina, numa novela... Eu sou, bom, geração novela, né? Criada com televisão ligada na casa dos meus avós, principalmente, da minha avó paterna. A novela muito presente. E eu estudo... Hoje eu estava lendo sobre o Braulio Pedroso, que escreveu novelas que eu gostaria muito de ver, mas que não estão disponíveis, como o Cafona, o Bofe. E ele que escreveu a novela que virou a dramaturgia da novela, né? Que foi o Beto Rockefeller. Então, é um cara que escrevia para teatro também. Eu passei hoje à tarde pesquisando ele, assim, e achando que a gente tem um know-how nesse lugar que passa por crises, e sempre passou, passa por crises, mas que alcança, né? Ainda é TV aberta, e a gente fala de streamings, mas os streamings, eles não são para todo mundo, né? Eles custam, né? A gente pode até achar que, não, mas esse custa pouco, aquele custa pouco. Não, eles custam. Eu tenho uma experiência no Rio de Janeiro, quando eu estava fazendo Elas por Elas. Eu fui no supermercado e quando eu voltei, assim, na minha casinha lá do Rio, uma moça me parou e chamou os filhos dela. E eles estavam morando na rua. Meu Deus. E ela chamou os filhos e falou, olha, a Helena, a Helena. Aí os filhos vieram e falaram, a Helena, que era a minha personagem. Eu falei, vocês estão vendo a novela? Onde vocês moram? Não, estamos na rua, mas a gente está vendo a novela ali. E eles estavam vendo a novela no bar da esquina. E eu pensei, eu tô falando para essas pessoas também, entendeu? Porque às vezes novela a gente assiste até sem som. É verdade. Ou a gente às vezes escuta, né? A novela chega, arrumando a casa, você escuta a novela vem do rádio, né? Com E ela alcança, ela repete. Ela tem um jeito, ela repete, as histórias, elas demoram para acontecer, as tramas demoram para acontecer. Você pode perder capítulo que você continua acompanhando o fio da meada, né? Você não se perde ali. E eu acho que isso é a força do gênero, né? Vai pra casa, não? Quando eu disser que tá bom, a gente volta. Você está falando que você é noveleira e você também é muito estudiosa. E para fazer Maria Bruaca, você estudou, né? Você reviu o Pantanal. Você tinha visto a primeira versão, né? Você reviu o Pantanal e você disse que você se emocionou com várias cenas, né? Muito. Eu não tinha dimensão na época. A novela, em 90, foi tão transgressora, assim, porque era uma novela que era novela, mas era uma novela muito brasileira, e era uma novela que trazia como personagem principal um ambiente, né? O próprio Pantanal. Um bioma. E aquilo era muito bonito para uma menina de cidade grande como eu, que nasci no concreto, assim. Eu adorava ficar olhando e tinha uma sexualidade também na novela, assim. Tinha uma ousadia, né, do Jaime Monjardim, nos nus. E eu ficava assim, uau, que coisa, né, transgressora. E acho que o barulho foi tanto que a gente não percebeu, ou o país não estava preparado para perceber as nuances que tinham nessa personagem feita pela primeira vez pela Ângela Leal. Então, como eu estava olhando para ela, né, prestando atenção nela e vendo a curva dramatúrgica dela e tal, e ela também é autora, né, dessa personagem, porque a novela era uma obra aberta em 90, e o próprio Benedito fala que uma das poucas personagens na vida dele que ele perdeu o controle total e que se fez sozinha foi a Maria Bruaca, porque ela não tinha uma curva assim. Foi um pouco a relação com Alcides. O Benedito assistia a novela e falava, aí tem uma coisa legal. E ele foi desenvolvendo, né? Então, ela também é autora da novela. Isso é e eu lindo, acho que a gente não estava olhando para isso. E aí encaixou, né? Porque eu acho que no Brasil profundo e também no Brasil metropolitano, né? Das grandes cidades,
Tem muita coisa ainda a se ajustar, né? Então, assim, principalmente na questão da mulher, tem uma coisa que eu considero um condicionamento secular, né? Que a gente se esquece de se escutar um pouco, né? Principalmente quando a gente é mãe, quando a gente está muito a serviço de ainda, né? Eu sou uma mãe do começo dos anos 2000 e sempre foi não foi uma coisa natural, assim, sempre foi uma batalha eu viajar muito. E mesmo né, meus casamentos foram com pessoas muito informadas, né, minimamente, mas mesmo assim, né? É uma coisa que está muito arraigada na nossa cultura, né? Antes da gente começar a gravar, eu estava dizendo que você me representa. E eu acho que realmente você me representa quando você fala esse tipo de coisa, você traz isso de forma muito natural, não é uma coisa panfletária. Você está bem na sua pele. Você, como eu, é uma mulher de 50 que está bem na sua pele, que está resolvida, mas que enxerga essas questões e esses desafios que as mulheres encaram. Porque não é a mesma coisa para uma mulher trabalhar fora e cuidar de filho do que é para um homem, né? E também para mim não foi a mesma coisa. Eu senti, eu consigo ver agora, assim, sabe? Na faculdade, no colégio, a gente se esforça em dobro, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que não é só uma questão feminina, né? É uma questão humana, né? Porque é bem mais complexo do que isso. Mas a gente só tem distanciamento para começar a respirar melhor depois, né? Depois. E isso é uma coisa que está me pegando agora, assim, que eu falo, bom, eu não sabia disso com 20 anos, mas eu vivi e todos os percalços alimentaram uma visão mais ampla, assim. Então eu também não sei, eu não sei se é uma questão de luta, sabe? Eu não sei se é uma questão pelos nossos direitos iguais. Quando eu digo panfletário, eu acho que é por aí. Eu acho que não então, é que eu não sei se é. Não é o caminho panfletário. panfletário. Que é uma coisa um pouco mais interna. Eu também acho. E é uma coisa mais reflexiva e de maturidade mesmo, que a gente só enxerga determinadas coisas à medida que a gente consegue, né? Eu acho que tem a estrada, vai mostrando. O que você percebeu dessas mudanças, dessa novela do Pantanal, de 90 para 2022? O que te chamou mais atenção? Em primeiro lugar, em relação a Maria Bruaca, os telespectadores torciam pela virada da Maria Bruaca de 2022, né? Então era... Quando é que ela vai se libertar? Eu me lembro de eu gravando uma cena com o Murilo Benício e a gente combinou um negócio que acho que a gente fez meio na hora, assim, que eu tava passando eu passava por ele sentava para almoçar ou jantar. Ele chegava e sentava e não tinha mesa. Não tinha colocado nada na mesa. E aí eu passava com um suquinho, que na verdade era uma homenagem que eu fazia ao cigarro que a Ângela Leal fumava escondido. Mas como a gente não, eu sou antitabagista, eu não posso, eu sou ex-tabagista, né? Então eu falei, vou inventar uma outra coisinha, que era uma limonadinha que eu falava que eu imaginava que tinha pinga ali. Então eu sempre tava com aquela coisinha, com aquele copinho. E aí eu passava com o copinho e o Tenório falava, cadê o almoço, Bruaca? E eu só passava, aí eu voltava e só falava pra ele assim, Bruaca é tua mãe que te pariu, uma coisa assim. Ô, Bruaca, venha cá. Bruaca, é tua mãe que te botou no mundo. E isso foi golaço. Foi um golaço. E eu falei, nossa, as pessoas estavam torcendo por essa frase. E na época da Ângela, não. O que ela mais ouvia no supermercado, ela conta que ouvia no supermercado que ela era piranha. Que ela pegava os machismo e moralismo nesse grau. Essa aí não presta, porque essa Bruaca aí não presta, porque ela pega todos os peões e tal. Então olha a mudança em algumas décadas, né? Como a gente mudou junto, porque não adianta, isso que eu tô falando, a gente tem que ir junto. Claro. E para ir junto, não é numa vida. Não é numa vida. Eu sinto que eu tô junto com as minhas
ancestrais mesmo, sabe? E não é numa vida. Todas as causas. Não é porque eu sinto que a gente dá 5 passos para frente e 4,5 para trás, né? A gente também individualmente, né? Anos para aprender uma coisa. Outro dia eu falei para minha analista, é isso mesmo? Assim, não, só é a vida inteira para a gente aprender uma coisa. Para mudar 1 milímetro, né? Esse sacrifício todo para mudar 1 milímetro. Mas eu acho isso lindo, sabe? Porque aí a gente é parte de alguma coisa, claro, né? A gente e não 1 milímetro faz diferença, e uma coisa faz diferença também. Faz. Então, né? Por isso que eu tô falando, às vezes eu acho que é mais interno também, sabe? E mais de escuta do que de grito. E a fadiga do fim da vida será descanso. Você falou uma vez que na verdade, você fez uma comparação entre o teatro e a televisão como se fosse futebol e handebol. O que é isso? Explica Não, é pra porque gente. o objetivo é o mesmo, né? Que é o time tá coordenado para juntos, né? Fazer o gol. Esse é o... e aí no teatro o time tá coordenado para juntos fazer o gol. No futebol também. Só que eu joguei futebol a vida inteira, por exemplo. Fiz teatro a vida inteira. E aí quando você chega na televisão, assim, ó, as regras são as mesmas. É o time pro gol. Só que você vai jogar com a mão, tá? Não é com o pé. Que é totalmente diferente. Para mim são... Eu me considero, assim, uma aprendiz. Tô tendo muita sorte, porque eu sou uma aprendiz com muito espaço para aprender, então assim, eu fiz uma novela atrás da outra, terminei a última, fui fazer um filme pela primeira vez, mergulhando no filme, porque você fazer uma participação num filme é uma coisa, né? Você vai lá um dia e tá todo mundo junto e blá, 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 você participa. Eu já tinha feito isso, achado interessante, legal e tal, mas você ficar imerso com toda uma equipe, e eu filmei assim, muito, todos os dias, aí tem a hora da virada, agora é só noturna. Nossa. Eu achei incrível a experiência, incrível, eu juro, assim, eu terminei uma novela, que eu tinha feito uma em seguida da outra, terminei uma novela, fiquei 2 semanas ensaiando a peça que eu tô dirigindo, porque eu ia dar o start, e depois ia voltar eu tô dirigindo uma peça em São Paulo. Então eu ia ficar 1 mês fora, né? Então a gente fez um intensivão de 2 semanas para eles seguirem um pouco sem mim. E aí eu já fui fazer o filme em Maricá, perto do Rio, e foi incrível. Então eu tô tendo, assim, muita chance de experimentar, né? Essa minha nova vertente, que é a do audiovisual. E é outra coisa, Agora, assim, para mim, voltar a fazer teatro como atriz, com o Caruso, foi tão bom, sabe? Porque, inclusive, com toda a equipe, porque eu tô aqui em Brasília, inclusive, apresentando Jandira, que a gente hoje faz. Hoje, dia 13 de julho de 2025, faz exatamente 1 ano que a gente estreou a peça. Gente, então, em Niterói. emblemático. Então, pra gente é um dia de festa, assim, e a gente trabalha muito na alegria, assim, do fazer teatral, né? Que eu falo, poxa, tem que ser na alegria, esse é o mínimo hoje em dia pra mim, sabe? Num fluxo, já é tão difícil, né? Sim. Então... Tem que ter prazer, né? No que se está fazendo. E voltar a trabalhar como atriz, eu tô há 1 ano em cartaz e fiz novela junto, então foi assim, olha, de manhã eu jogo futebol e à noite eu jogo handball. Foi ótimo. E tá fazendo gol em tudo, o que é melhor, né? Eu acho que pra mim o mais legal é o jogo. Não o gol, porque o gol, às vezes ele vem, às vezes ele não vem, né? Mas você continua jogando, né? Mas no teu caso tá vindo, então é melhor ainda, você tá jogando e tá agora eu tô gol. ensaiando como diretora uma peça, e como dramaturga com todos os atores, que é da Companhia Mungunzá de teatro lá em São Paulo. Eles são a companhia do teatro do Container, e uma companhia muito importante de São Paulo, muito ativa, assim. E eu tô diariamente lá trabalhando com eles, e o trabalho teatral, inclusive a dramaturgia no teatro, é um trabalho braçal
e de muitas frustrações, né? A gente vai trabalhando em cima pelas quedas, assim. Eu fiz agora uma dramaturgia, eu, Matheus Solano e o Miguel Thierry, de uma peça chamada O Figurante. A gente ficou quase um ano escrevendo essa peça e também ele já acabou de completar um ano de circulação com a peça. E eu fui assistir domingo passado o Matheus encerrando a temporada paulista dele. Ele ficou 7 meses em cartaz em São Paulo. E eu falei, nossa, a peça, eu fiquei tão emocionada que eu falei assim, a gente trabalhou tanto. Aí eu comecei a lembrar disso, sabe? De um trabalho árduo, mas com muita diversão. Né? Mas com muita diversão. Da transpiração, né? Mas por isso a gente trabalha muito com fé mesmo, entendeu? Porque artista. Tem umas horas que você fala, gente, não tem nada na mão. Eu lembrei disso, eu falei, nossa, teve uma época que a gente falava, a gente não tem nada na mão e a peça tá aí, ela comunica, né? Cultura no Brasil é realmente uma cruzada. Mas fora o fazer, né? O financiamento disso, eu tô falando de uma outra dificuldade mesmo, de um labor da feitura mesmo, né? Porque a dificuldade de se produzir, de se financiar, ela sempre existiu, ela sempre existirá, e não só aqui no Brasil, ela existe. E então ela é uma das dificuldades, mas estou falando de uma outra dificuldade assim de elaboração mesmo, da confecção e agora mesmo. Às vezes eu olho para aqueles atores lindos com os quais eu estou trabalhando e falo, que engraçado, a gente tem tudo, aí no segundo seguinte eu falo, a gente não tem nada, aí alguém puxa e fala, temos, eu falo, temos, então, tão bonito. Por isso que esse é o jogo, né? É a equipe, é o coletivo, assim. Eu acredito muito ainda e sempre no coletivo. Apesar da gente estar numa sociedade que está um pouco... Eu tenho dito que a gente vai sair dessa juntos, juntas, juntos, todos nós. Vamos sair juntos, porque eu acho que a gente está um pouco adoecido. E eu falo por mim também. A gente está um pouco adoecidos com essa rapidez, né, disso que aconteceu, do mundo tá nas nossas mãos, assim. Então, a gente está muito... 3 segundos pra gente de comunicação, às vezes já é muito, né, nas redes sociais. Tudo muito fragmentado, né? Tá um pouco fragmentado. Agora, você estava falando da peça Jandira, que você está apresentando no Sesc Silvio Barbato, e eu queria te perguntar um pouquinho o que significa o Sesc, porque é uma entidade, é uma instituição que consegue descentralizar e democratizar. A gente falou um pouco da TV aberta, né, que tem esse papel de levar... O Sesc tem um pouco o papel também de formar público e de conseguir levar o teatro, as artes em geral, às vezes para até onde não chegaria normalmente. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com o Sesc. Eu acho que é um exemplo, né, de uma coisa que deveria se proliferar por várias outras instituições, assim, porque o Brasil é muito grande, né? E uma instituição às vezes não dá conta, né? A gente deveria ter vários aparelhos de produção cultural, não só de produção, como de extensão, né? Mas o Sesc é um exemplo de como o teatro pode chegar. E eu estava, inclusive, conversando sobre isso hoje com um amigo aqui em Brasília. A formação de público sempre existiu no teatro. Eu, com 10 anos, 9, assim, eu me lembro de eu filipetar na Kombi com a minha mãe, que era um programa de extensão do teatro, de mostrar para as pessoas que não estavam no centro ou que estavam passando pelo centro de São Paulo, e isso aconteceu no Brasil inteiro. E filipetando, que era na época, né? Sim. Dando informação de que existiam peças de teatro que estavam acessíveis à população e que teatro era uma coisa interessante de se ver. E aí, assim, eu penso... Hoje eu estava lendo sobre o Braulio Pedroso e comecei a ver um pouco ali da Cacilda, do Valmor, e como também era a causa deles. E me pergunto, isso sempre existiu? Isso sempre existiu, porque as pessoas passam, né? Eu acho que a gente está com um gap agora de formação de público por causa da pandemia ainda. Sim, tem reflexos. E acho que o Sesc entra nisso, né? Porque eu já fui fazer no norte peça em lugares onde o Sesc estava me levando para lá, entendeu? E isso é muito importante. Isso é lindo, Eu né? só desejo que seja exemplar e que esse propósito seja mais importante do que qualquer outro, né? Porque eu acho que também
a gente tem que ficar, todo mundo, com isso claro, sabe, na cabeça, assim. Com certeza. Que a democratização e qual é o objetivo? Qual é o objetivo? É levar o teatro para o Brasil inteiro. E isso, às vezes, é tão difícil. É tão simples, mas é tão difícil. A gente tem um exemplo em Brasília, você falou do Valmor, da Cacilda, a gente tem Dulcina de Moraes, que trouxe para cá a Fundação Brasileira de Teatro. Então, para encerrar, eu queria te perguntar... Já estão me fazendo tanto sinal aqui, é porque você não viu, tá de costas. Mas aí eu quero pegar esse gancho de Dulcina de Moraes, que trouxe a Fundação Brasileira de Teatro para Brasília, e te perguntar a sua impressão sobre Brasília. Que Brasília é uma cidade diferente de tudo, é a capital de todos os brasileiros, mas é uma invenção, é uma cidade inventada. É uma cidade difícil de entender. Não é? Qual a sua impressão da cidade? Olha, eu vim para cá pela primeira vez e depois consecutivamente várias vezes e fui entendendo um pouco da cidade, porque eu vinha muito para cá por causa do Festival de Teatro de Brasília e trouxe muitas peças para cá e vi muitas coisas aqui. E assim, sempre tive uma ligação aqui porque eu era louca pelo Legião Urbana e assim, o Eduardo e a Mônica, eles voltam para Brasília, né? Não é? A história deles em Brasília se passa no Parque da Cidade. A minha filha agora escuta um monte, eu falo, nossa. Então tem uma coisa da minha formação com Brasília forte. É o lugar também, eu trabalhei muito com a Zélia Duncan, dirigi 3 shows dela e tenho uma amizade com ela e essa é uma cidade muito importante para ela, eu vim para cá com ela. E é incrível quando... A gente considera a Zélia Duncan cria de Brasília. Total, a gente tem o maior orgulho de falar isso. Legião Urbana e Zélia Duncan estão no nosso ali, no nosso pacote. Então, para mim, tem isso a cidade. E depois eu fui descobrindo com o passar do tempo, porque primeiro eu me perdi. E depois eu fui descobrindo que a cidade, ela tem, porque ela parece toda matemática, né? Mas ela tem essas bolhas de acolhimento, assim, né? Então, culturalmente, isso é super legal também, né? Porque eu acho que no festival eu via muito isso, assim, de bolhas de acolhimento, de repente você vê uma super livraria legal e tal, e de repente você anda e não tem meio ninguém. E depois você fala, olha... encheu, que legal, as pessoas estão aqui, entendeu? Mas é tão espaçado que você fala, eu tô acostumada com prédio sobre prédio, né? E aqui não tem prédio sobre prédio e tal. E a gente estava até falando de uma coisa que é um assunto que eu gosto muito, que é a universidade daqui, a criação da universidade, projeto educacional. Darcy, eu andei pesquisando isso há um tempo atrás, fiquei bem interessada por estudar a história dessa universidade por causa de uma peça, olha isso. E fui abrindo, por causa de uma peça eu fui abrindo e aí comecei a ver uns documentários sobre a criação da universidade, o projeto da universidade. Achei tão bonito. Falei, então vou te recomendar um filme, por favor. Barra 68, do Vladimir Carvalho, tá. Que é sobre a invasão da polícia em 68 na UNB. Filmaço. Tá. Já fica uma dica de brasiliense, de um cineasta que a gente considera brasiliense, né? Vladimir virou nosso patrimônio e hoje dá nome à sala de exibição no Cine Brasília, que é onde acontece o festival mais antigo de cinema do Brasil. Então, e vem cá, como uma brasiliense, né? Tem uma coisa também em Brasília que é a terra, que é de outra cor, e o céu também é de outra cor, né? É de outra cor. E é uma cidade forte. É uma cidade assim, quando eu chego, eu falo, aqui tem coisa, aqui tem... Não escolheram aqui, assim, a troco de nada, porque tem uma força, né? Então agora eu vim de avião e descendo eu falei, essa terra, ela é tão bonita, uma terra vermelha, né? E tem essa coisa do cerrado, né? Pode vir um incêndio, você achar que acabou, mas ele brota de novo, renasce. Isso é bonito, forte. Hein? Isso é bonito. Bonito como capital. Não é? Estamos protegidos, será? Olha, a gente resiste. Mas só fechando uma coisa que eu falei e pensei agora de novo, que eu acredito muito no coletivo e que eu acho que a gente está passando por uma fase difícil de comunicação, né? E eu ouvi uma atriz outro dia falando assim,
o teatro ele vai ser curativo pra gente, porque, e o cinema. As artes, né? Mas as artes que fazem com que a gente entre num espaço onde existe um regrário, né? E a gente consiga prestar atenção e focar numa coisa durante 1 hora, 1 hora e meia, né? Isso vai ser bom pra gente no coletivo. E aí eu tava falando isso, que eu acredito que uma hora a gente fale assim, vamos sair dessa, pessoal, vamos tentar focar e escutar outras coisas, né? Porque eu acho que a gente tá juntas, sofrendo um pouco de uma falta de escuta e de uma falta de foco. E acho que as artes, elas podem ajudar muito a gente nesse sentido. Sem dúvida, curativas e educativas. Tá vendo que eu digo que você é inspiradora? Olha só, te agradeço demais esse tempo, essa troca. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta em breve com outra entrevista incrível, não percam.